Oi, queridos, boa noite, tudo bem? Bom, hoje nós vamos conversar sobre um assunto que é sobre como transformar as doenças em cura. Bom, esse assunto, logicamente, é um assunto delicado e a gente sabe que nem todas as doenças que as pessoas enfrentam no plano físico, a princípio, nem todas têm cura. E dependendo do processo de cada pessoa que esteja enfrentando uma determinada doença, a cura vai se processar de uma forma ou de outra, se é que vai acontecer a cura. Bom, eu vou falar com vocês hoje com base em observações que eu venho fazendo ao longo de anos, trabalhando em um grupo no Instituto Luz da Vida, que é o grupo do TE, onde acontecem as cirurgias de terapia energética, né, as terapias energéticas, né, que estão diretamente relacionadas, né, com o corpo físico, né. Então a gente trata o energético e o energético termina reverberando ali para o corpo físico. Enfim, então muitos irmãos chegam com graves doenças, né, e a grande maioria das vezes, quando chegam com essas doenças, muitas vezes tidas como incuráveis, né, ou difícil cura, né, as pessoas chegam e vão ficando ali com a gente, né, porque como eu já falei em outro momento, né, tratamento ali no Instituto Luz da Vida de terapia energética, como outros tratamentos lá no grupo, funcionam como um combo, né? Então a pessoa faz um tratamento completo e a pessoa chega, né, e vai ficando ali com a gente até que esteja muito fortalecida, com a saúde equilibrada, muitas vezes completamente curado, outras vezes com a doença controlada, né? Ocorre que a gente vem observando, né, que muitas pessoas que chegam com doenças muito graves, né, com risco de vida, inclusive, né, no decorrer do tratamento, as pessoas vão entrando numa conexão muito especial com elas mesmas, né? Quando a pessoa se abre, quando a pessoa se desarma, quando a pessoa abre mão, né, daquelas ideias muitas vezes duras, arraigadas dentro dela, né, quando a pessoa abre mão do seu ego, da sua necessidade de ter razão, da sua necessidade de provar alguma coisa para o outro, né, ou para o mundo que seja, né, quando a pessoa começa, a gente observa que quando a pessoa começa a fazer um mergulho dentro de si, e fazendo então a reconexão com a sua essência, com aquilo de mais especial que existe dentro de si, com aquelas coisas boas que fazem com que o espírito daquela pessoa, com que aquela pessoa venha para fora com mais alegria, se reconectando com prazeres que são verdadeiramente especiais, né? Que colocam aquela pessoa em conexão com o mundo à sua volta, com as pessoas à sua volta. Quando a pessoa começa a se abrir, a se olhar e perceber as suas fraquezas, as suas fragilidades, os seus defeitos. Quando a pessoa começa a se perguntar o porquê da sua agressividade, o porquê da sua dureza de coração, o porquê da sua necessidade de provar certas coisas, né? O porquê da sua dificuldade de ser mais flexível, né? Enfim, quando a pessoa começa a voltar para dentro de si
e a se questionar dos seus porquês. E quando a pessoa começa a decidir internamente que não quer mais certos pesos que ela mesma vinha acarretando para ela mesma, as coisas começam a mudar. Então, o tratamento termina auxiliando como uma motivação, um fortalecimento energético, né? Um fortalecimento emocional ali, um fortalecimento no sentido de que a pessoa termina sendo acolhida com todo o carinho e todo o respeito, né? Ali ninguém está para julgar ou criticar, ali nós estamos para somar junto com aquele irmão, para termos o prazer, a gente vibra, a gente torce, a gente reza, a gente vibra imensamente para que a pessoa que está se tratando possa fazer a reconexão consigo mesmo, com a sua essência. E a gente nota que todos esses assistidos que têm passado ali por nós no TEA, que vêm fazendo essa reconexão com elas mesmas, com o seu propósito maior, a reconexão com a própria essência, em conexão com Deus, as pessoas começam a transformar. As pessoas começam a se curar. Quando elas começam a abrir mão de necessidades que até então não estavam levando elas a lugar nenhum. E quando elas começam a se reconectar com o sublime que existe dentro de cada um delas, que as conecta com Deus, elas começam a se curar. Então, o que eu tenho observado é que as transformações que vêm levando as pessoas à cura, vêm direcionando, vêm guiando as pessoas para a própria cura, é justamente esse processo, essa abertura a estarem se transformando. Aí, toda atuação energética e espiritual que acontece ali como um impulso, como um empurrão para a pessoa conseguir se reerguer, acontece de forma abençoada. Então, eu acredito sim que as pessoas podem se curar. E quando a gente diz as pessoas podem se curar em vários níveis. Às vezes a pessoa pode dizer assim, puxa vida, Cláudia, tu está dizendo que a pessoa pode se curar, mas a pessoa continua com a doença. Mas aí a doença muitas vezes estabiliza. A pessoa simplesmente não tem mais sintoma nenhum daquela doença. E os médicos simplesmente não sabem dizer como que a pessoa com uma determinada doença não apresenta sintoma nenhum. A pessoa está com qualidade de vida. Ou a pessoa realmente se cura completamente. Tumores. A gente tem visto pessoas que começam o tratamento com câncer e junto com esse tratamento a pessoa começa ali o seu processo de autocura, né? De estar trabalhando o seu eu. Quando a pessoa vai fazer a cirurgia, aquele tumor estava deslocado de uma maneira impressionante, que antes nos exames mostrava que estava tomando conta de tudo. E aí o médico vai lá, faz a cirurgia, retira aquele tumor de uma forma impressionante. Como? Então, meus queridos, eu acredito sim em curas. As pessoas se curam quando começam a curar o seu eu. Ai, Cláudia, mas a pessoa desencarnou, como é que ela se curou? Talvez o processo de cura daquele irmão fosse justamente passar por aquela doença para purificar alguma coisa no espírito. Então, assim, existem vários níveis. Pode parecer loucura isso que eu estou dizendo, mas às vezes aquele espírito precisa passar por aquele desafio e talvez o processo de desencarne estivesse sim como um processo de resgate para aquele espírito. Essas coisas não são matemáticas,
mas elas podem sim, a cura pode acontecer em diversos níveis, a partir das nossas transformações. Então eu queria trazer esse recado hoje para todas aquelas pessoas que estão atravessando momentos de desafio com a sua saúde. Olhe para dentro de si, comece a transformar aquilo que pesa na sua vida, aquilo que reverbera negativamente na sua vida. Volte a se reconectar com a sua alegria, com a sua felicidade. Viva o seu momento presente com prazer, com gratidão. E viva e faça a sua vida acontecer. Coloque foco em coisas boas, que Deus com certeza vai estar sustentando você. Desejamos que todos vocês fiquem em paz, envolvidos nas melhores energias de amor, e que Deus acolha cada um de vocês em cada um dos seus desafios hoje e sempre. Que assim seja.